Estamos novamente de volta com o Momento Espírita, meio século de apresentação. Hoje, 7 de agosto, inverno de 2022, retornamos ao seu amável convívio com temas do cotidiano sobre a ótica espírita. A obsessão espiritual e os transtornos emocionais. Excesso de más notícias deturpa a verdade. Como funciona o tribunal de nossa consciência? O espiritismo ante as desigualdades sociais. Encontro da família espírita atingiu seus objetivos. Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por telefone ou WhatsApp para este número, DDD 14 981 785275. Nosso contato, repetindo, é o 981 785275, DDD 14. Mande sua mensagem agora mesmo. Além do aplicativo da Universitário Web, o programa também pode ser acessado diretamente pelo site www.uniradios.com.br. Ao final da edição, vamos sortear entre os ouvintes mais uma obra espírita. Trata-se do romance Sob as Sombras da Inquisição, autoria de Jorge Sincorá dos Santos. O cenário do romance acontece na Europa no período sombrio da maior perseguição religiosa de todos os tempos. Sobre as Sombras da Inquisição já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. Se você quer concorrer a este romance, mande mensagem por WhatsApp ou por telefone até 5 para o meio-dia, para o número DDD 14 981 785275, apenas para dizer que está ouvindo o programa. E se é a primeira vez que você está participando de nosso programa, não esqueça de nos passar seu nome completo e endereço. Equipe que está atuando nessa edição de Momento Espírita: controle técnico e sonoplastia, Rubinho Botino. Apresentação, Juliana e Luiz Eduardo. Momento Espírita. Um tempo de paz. Prezado ouvinte, não podemos esquecer que a humanidade experimenta hoje turbulentas emoções, gerando um clima de insegurança e medo nas pessoas. Não propriamente porque o mundo está mais violento do que no passado, mas porque as notícias ruins nos chegam a todo instante e com muita facilidade, principalmente pela televisão. É natural, portanto, que para muitos a impressão é de que o mundo está piorando e que uma iminente catástrofe se aproxima. Por isso, devemos aprender a selecionar notícias e a compreender que o lado negativo da vida humana está sempre em evidência, ao passo que o que é bom, na maioria das vezes, se esconde no anonimato, porque não há interesse em sua divulgação. Talvez você não tenha prestado atenção nisso e não tenha percebido que o nível de ansiedade das pessoas vem aumentando, dando margem a distonias emocionais graves, como é o caso da depressão e da síndrome do pânico. Diante desse quadro, há necessidade de voltarmos nossa atenção mais para as coisas boas da vida. Não porque queremos ignorar as ruins, mas porque as boas não só existem, mas tendem a crescer com o passar dos anos. A propósito, o jornalista Rinaldo de Oliveira, que já passou por grandes órgãos da imprensa brasileira, tomou a feliz iniciativa de fundar um jornal que viesse contribuir para o equilíbrio emocional da população, ao qual ele deu o nome de Só Notícia Boa. Assim, ao noticiar, por exemplo, milionário deixa toda a sua fortuna para crianças doentes e inúmeras outras de semelhante teor, a imprensa também acaba colaborando para estimular a crença na humanidade. Indagado sobre a pretensão de seu jornal, ele respondeu: "Eu gosto é de fazer jornalismo positivo, que inspire, ajude a melhorar a vida da gente. Caminhos, saídas, novidades.
educar, emocionar. Fazemos jornalismo que te faz bem. E embora o papel da mídia seja o de informar, o que mais chama a atenção do público é o fato negativo. E é por isso que, diante de uma calamidade ou de um crime hediondo, a televisão não se cansa de repeti-lo insistentemente, reforçando a ideia de que o mal prevalece no mundo. É claro que hoje, mais do que em qualquer época, temos muito mais boas realizações em nosso planeta do que antigamente. Apenas precisamos aprender a colocá-las em evidência para tirar o homem atual desse estado de angústia diante das grandes transformações. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. E trazemos hoje duas questões que fomos buscar em nossos arquivos. A primeira delas se refere ao autojulgamento ou julgamento de nossa consciência moral. E assim foi formulada pelo ouvinte. Conheço pessoas que não percebem muito bem quando cometem erros. Elas chegam a prejudicar os outros, mas sempre dizem que estão certas. Se é verdade que acreditam no que dizem, como essas pessoas poderão ser julgadas pela sua consciência, segundo o Espiritismo? Regra geral, podemos dizer que Jesus deu valor à intenção mais do que à ação em si. E nesse caso, quem faz o mal e não percebe tem sua culpa atenuada, mas quem o praticou conscientemente tem sua culpa agravada. Por isso a necessidade do autoconhecimento. Conhecer-se a si mesmo para discernir o bem do mal é fundamental em nossa vida. Cada um de nós precisa se localizar diante da lei de Deus para saber quando faz o bem e quando faz o mal. Porque, na verdade, o julgamento final é proferido pela consciência moral de cada um. Seremos julgados, portanto, segundo os valores que construímos em nosso mundo íntimo. Isso quer dizer que não basta que a pessoa negue ter feito o mal ou diga que praticou o bem. O que realmente vai contar para ela é o que, na sua intimidade, ela pensa de si mesma. Assim, ela pode dizer que está certa, mas no fundo ela sabe que está errada. Quem vai decidir isso? Sua consciência moral e não o nosso julgamento ou qualquer julgamento de fora. A consciência moral é um código interno de conduta, mas ela não nasce pronta. Ela vai se fazendo ao longo das encarnações. Assim, podemos afirmar que é a consciência moral que vai presidir nossa evolução. Nesse sentido, um momento crucial que teremos de encarar é o despertar na vida espiritual após cada desencarnação. É quando nos encontramos conosco mesmos, face a face com a consciência, que vai nos dizer o quanto acertamos e o quanto erramos. Os pais, sendo nossos primeiros mestres, devem nos ajudar, particularmente na infância, a rever ou ratificar os valores morais que trazemos do passado. Este é o nosso principal papel na educação dos filhos e das crianças em geral. A justiça divina é tão perfeita que ela usa como tribunal de julgamento a consciência de cada um. Por que vocês acham que nós temos sentimento de culpa? No entanto, vemos pessoas, ou muitas vezes nós mesmos, afirmando que não erraram, que estão certas, mas isso é apenas uma etapa do aprendizado. Mais cedo ou mais tarde, nesta ou noutra vida, cada um verá sua consciência moral despertar para a gravidade dos erros que cometeu. Portanto, é uma questão de tempo. E atenção, logo mais vamos sortear entre os ouvintes que participarem um exemplar do livro Sobre as Sombras da Inquisição, autoria de Jorge Sincorá dos Santos. Para participar do sorteio, basta você mandar um WhatsApp
ou telefonar até 5 para o meio-dia, dizendo que está ouvindo o programa para o número 981-785275, DDD 14. Segunda questão de hoje. O que observamos por parte dos espíritas é que eles dizem que toda a perturbação mental que as pessoas sofrem é causada por espíritos. Mas sabemos que não é tão simples assim e que a psiquiatria e a psicologia resolvem muitos casos sem precisar apelar para os espíritos. O que você tem a dizer sobre isso? Em princípio, concordamos com você sobre as causas das perturbações e distonias mentais. Na obra básica da doutrina, O Livro dos Espíritos, Kardec já deixava claro sobre os efeitos e as implicações do que na época se chamava loucura. Na verdade, a mente humana é muito complexa e seus problemas não são resolvidos com facilidade. Aliás, todos trazemos conosco, desta e de outras encarnações, problemas emocionais que muitas vezes dão causas a certos transtornos de menor ou maior gravidade. Por isso, você tem razão ao se preocupar com um diagnóstico simplista. Não devemos atribuir aos espíritos, ou somente aos espíritos, tudo o que acontece conosco. Nossos principais problemas decorrem de nós mesmos. A cultura popular, por ter uma visão equivocada do espiritismo, acha que basta afastar o obsessor para que qualquer problema seja resolvido. Não é tão simples assim. Os estudos mais recentes do espiritismo costumam dizer que, num sentido geral, há duas espécies de obsessão: a auto-obsessão e a hetero-obsessão. A auto-obsessão é o transtorno emocional que tem causa na pessoa do encarnado. Problemas relacionados com seus desejos e frustrações, mágoas, culpas e remorsos, provenientes desta vida ou de vidas anteriores, podem estar na base do transtorno. Hetero-obsessão é quando a obsessão vem de fora, ou seja, de encarnados ou de desencarnados. O problema é que não existem auto-obsessão e hetero-obsessão puras. Geralmente, uma gera a outra e elas permanecem imbrincadas. Os obsessores de fora quase sempre aproveitam de uma brecha deixada pelo encarnado para atuarem sobre ele. Por essa razão, dizemos que a obsessão espiritual ou hetero-obsessão começa com a auto-obsessão. Em linguagem mais simples, o espírito obsessor se vale de um transtorno emocional do encarnado para atacá-lo. Encontrando-o sem resistência, encontra mais facilidade em envolvê-lo. Geralmente, o obsessor é um inimigo desta ou de outra encarnação, movido por sentimento de ódio ou ideia de vingança que procura uma oportunidade de agir. Por tal razão, todo transtorno é uma porta para a obsessão. A terapêutica médica ou psicológica, contudo, tem um imenso valor, na medida em que procura harmonizar o paciente consigo mesmo, livrando-o de algum transtorno emocional. Em muitos casos, é o que basta para ter pelo menos uma melhora inicial, mas em grande número de casos, quando a obsessão espiritual já está em curso, o processo terapêutico se torna mais difícil. Por isso é que a terapia espírita é importante. Sem dar nome ao processo, sem rotular o problema, ela procura ajudar o paciente a tomar consciência de que é um espírito e que a prática da oração e do passe com fé em Deus e em si mesmo podem ajudá-lo. Eis porque o mais recomendável é que a terapia espírita seja aplicada ao mesmo tempo na terapia médico-psicológica como tratamento complementar. A terapia espírita, portanto, não substitui o tratamento médico-psicológico. E atenção, ouvinte, para estes avisos. O Centro Espírita Caminho de Damasco, Grupo Espírita Fraternidade de Garça, localizado na Rua Gabriela, número 178, está funcionando regularmente
todos os dias da semana. Domingo, às 18 horas, a aplicação de passes para os interessados. Crianças acompanhadas dos pais ou responsáveis serão atendidas antes dos adultos, às 5h30 da tarde. No Caminho de Damasco, os passes acontecem diariamente, de domingo a sábado, menos na quinta-feira. Portanto, durante a semana, só não temos passes na quinta-feira. Aquelas pessoas que buscam atendimento fraterno podem ir nesse mesmo horário ao centro para serem atendidas no mesmo dia, se possível, ou então agendarem um atendimento para outra oportunidade. Os que quiserem ser atendidos no domingo devem chegar ao centro com pelo menos 40 minutos de antecedência, ou seja, até às 17h20. Segunda-feira, estudo sobre temas diversos à luz do Espiritismo, às 20 horas. Quinta-feira, neste mesmo horário, estudo sobre o Evangelho. Na sexta-feira, leitura e discussão de obras espíritas. Neste momento, estamos discutindo o livro Os Mensageiros, de André Luiz. Também funciona no Caminho de Damasco a Biblioteca Batuíra, todos os dias durante as reuniões de passe, a partir das 17h30. A biblioteca empresta gratuitamente livros, CDs, DVDs que contêm estudos, palestras, seminários, filmes, documentários sobre diversos temas à luz da doutrina espírita. Quanto às reuniões online, o Caminho de Damasco continua apresentando palestras virtuais às segundas-feiras, às 20 horas, com palestras proferidas por Ademir Bardella. Visite o site do Centro Espírita Caminho de Damasco no endereço www.caminhodedamasco.org. A Casa Espírita Allan Kardec está realizando um curso de estudo sistematizado da doutrina espírita, o ESD, ministrado por Áurea Rita Peron Guimarães e Luiz Fernando Guimarães. O curso do ESD está sendo realizado aos domingos, das 19h30 às 21 horas. A Casa Espírita Allan Kardec fica na Rua Barão do Rio Branco, número 597. E ao final desta edição, vamos sortear entre os ouvintes que participarem o exemplar do livro Sobre as Sombras da Inquisição, autoria de Jorge Sincorá dos Santos. Para participar do sorteio, mande um WhatsApp até 5 para o meio-dia para o número 981-785275, DDD 14. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do Centro Espírita Caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços bem abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas os adquiram por apenas R$20, que elas vão pagar apenas quando receberem o livro em suas casas. Para receber o livro, basta você se associar ao clube, ligando para a Luciane no celular 14 988 13 0905 ou enviando um e-mail para clubedolivro@caminhodedamasco.org, dando nome e endereço de entrega. O Clube
do livro informa que só realiza entregas na cidade de Garça. E atenção, entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter uma série de informações sobre o centro e sobre o Espiritismo. Você pode entrar facilmente nesse site acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele você vai encontrar todo um material informativo sobre o centro e sobre suas atividades. Clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita. Encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeos, palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio. Anote o endereço do site do Caminho de Damasco, é www.caminhodedamasco.org. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Conhecendo a doutrina espírita, as desigualdades sociais. Não há como negar que as mais evidentes características da vida humana é a acentuada desigualdade social que existe no planeta. Pelas notícias e documentários de televisão, essa triste realidade está sendo mostrada a todo momento. Se considerarmos que todos os homens são iguais perante Deus, como diz a questão 803 do Livro dos Espíritos, as riquezas da terra estão muito mal distribuídas. Enquanto uma minoria vive numa vida de privilégios, uma quantidade considerável de pessoas não tem sequer o necessário para viver. Hoje estamos perto de 8 bilhões de habitantes. O relatório do Estado da Segurança Alimentar e Nutrição do Mundo, divulgado pela ONU em 2022, aponta que o número de pessoas afetadas pela fome em todo o mundo subiu para 828 milhões em 2021, uma alta de cerca de 46 milhões de 2020 e 150 milhões desde o início da pandemia da Covid-19. Allan Kardec, nos meados do século XIX, já preocupado com a vergonhosa desigualdade, questionou os espíritos a respeito e eles responderam de forma clara e objetiva que a desigualdade social é obra do homem e não de Deus. Essa resposta pode parecer ingênua, mas infelizmente a crença de que é Deus que determina onde cada indivíduo deve nascer trazia consigo a ideia de que ser pobre ou miserável provinha de sua vontade. Com essa concepção, a religião queria explicar as discrepâncias, diferenças sociais que sempre houve no mundo. Desde a Revolução Francesa, final do século XVIII, que adotara como lema a igualdade, liberdade e fraternidade, a ideia de se lutar pela igualdade dos homens veio se fortalecendo, surgindo no século seguinte vários pensadores reformistas que proclamaram esse ideal, alguns dos quais se destacaram por suas ideias radicais, como foi o caso de Karl Marx. O Espiritismo, porém, reconhecendo o panorama de injustiça social, não se envolveu com ideias radicais ou apenas com mudanças estruturais, mas muito mais com a transformação moral do homem e da sociedade por meio da educação. No subitem Desigualdades das Riquezas, compreendendo as questões de 808 a 813 do Livro dos Espíritos, encontramos o caminho assinalado pela doutrina para que o mundo avance na busca da verdadeira justiça social. É o que vamos tratar no próximo domingo. Nos dias difíceis,
Reflete nos outros dias difíceis que já se foram. Depois de atravessados transes e lutas que supunhas insuperáveis, não soubeste explicar a ti mesmo de que modo os venceste e de que fontes auristes as forças necessárias para te sustentares e refazeres durante e depois das refregas sofridas. Viste a doença no ente amado assumir gravidade estranha e, sem que lograsses penetrar o fenômeno em todos os detalhes, surgiram a medicação e a providência ideais que o arrebataram da morte. Experimentaste a visitação do desânimo à frente dos obstáculos que te gravaram a vida, mas sem que te desses conta do amparo recebido, largaste o desalento das trevas e regressaste à luz da esperança. Crises do sentimento que te afiguravam invencíveis, pelo teor de angústia com que te alcançaram o imo da alma, desapareceram como por encanto, sem que conseguisses definir a intervenção libertadora que te restituiu a tranquilidade. Sofreste a ausência de seres imensamente queridos, chamados pela desencarnação para tarefas inadiáveis em outras faixas de experiência. No entanto, sem que despendesses qualquer esforço, outras almas abençoadas apareceram, passando a nutrir-te o coração com edificante apoio afetivo. Tudo isso, entretanto, sucedeu porque persististe na fé, aguardando e confiando, trabalhando e servindo, sem te entregares à deserção ou à derrota, ofertando ensejo à bondade de Deus para agir em teu benefício. Nas dificuldades em andamento, considera as dificuldades que já vencestes e compreenderás que Deus, cujo infinito amor te sustentou ontem, sustentar-te-á também hoje. Para isso, porém, é imperioso permanecermos fiéis ao cumprimento de nossas obrigações, de vez que a paciência no centro delas é o dom de esperar por Deus, cooperando com Deus sem se desesperar. E vejamos agora quem foi o ouvinte ou a ouvinte sorteada no programa de hoje, dentre os que nos ligaram, e que vai levar um exemplar do romance Sob as Sombras da Inquisição, autoria de Jorge Sincorá dos Santos. O livro sai para Vândria Júdice Costa, residente em Garça. Parabéns, Vândria. Você pode vir pegar o seu livro lá na loja Leves de Garça, que fica na rua Minas Gerais 148, no centro da cidade, nesta semana, de segunda a sexta, no horário comercial. E estamos encerrando mais uma edição de nosso programa de domingo, agradecendo sua amável audiência e sua atenção. Não saiam da emissora, permaneçam na Universitário Web para assistir em seguida o programa Perspectiva, com o Benevides e Eliane, contando com a participação do Rubinho Bottino, discutindo temas da atualidade. Após Perspectiva, logo na sequência ainda teremos 5 minutos com você, com Luiz Armando de Freitas Ferreira, e em seguida, História de uma Mensagem com a equipe do grupo Os Mensageiros. Ao final desta edição de Momento Espírita, desejo a você e a todos seus saúde e paz. Que forças renovadas e elevados propósitos lhe confiram os melhores momentos de convivência e harmonia com as pessoas que mais ama, na certeza de que todos somos abençoados por Jesus. Para encerrar, vamos ouvir uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier. Somente hoje à luz do presente, dia como este dia em toda a vida, terás este somente. Recorda isso
e atende a todo o bem que desejes fazer, prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever, felicidade e paz, esperança e carinho, que aspires a plantar em lances do caminho, alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar, relações que precisas recompor, gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste, corrigenda, perdão, provas de estima e consideração, apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois, porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez, e dia igual a hoje só terás uma vez.